Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou o Roberto. Gente, hoje eu vou falar de um tema extremamente delicado. Existe o porquê que eu vou falar sobre esse tema, ok, gente? Então, eu vou falar sobre qual é a posição de nós cristãos diante do racismo. Qual é a posição de nós cristãos diante do racismo, tá? Por que eu estou falando sobre esse assunto? Eu já gravei um vídeo aqui comentando sobre isso, porque é um assunto que machuca a sociedade, é um assunto que machuca parte da sociedade mundial, ok? Que machuca alguns cristãos. Boa parte hoje em dia das comunidades cristãs tem bastante negros dentro das suas comunidades, então eles merecem ouvir esse tipo de assunto que tem a ver com a vida dele, a vida da sua família, a vida daqueles que são negros ou descendentes de negros, ok? Segundo o IBGE no Brasil, nós temos mais ou menos 52% de negros e descendentes de negros, aqueles que são chamados de mestiços ou pardos, tá? Então a sociedade brasileira ela é composta de 52% de pessoas que são negros ou descendentes de negro, ou tem sangue negro, tá? Então nós merecemos falar sobre isso. Como esse canal nosso ele é um canal cristão que trata de assuntos que afetam o cristianismo, então nós também abordamos. Mas por que eu estou abordando especificamente esse tema? A semana passada, até hoje esse assunto está verberando aí, todo mundo está falando sobre esse assunto, de uma situação que aconteceu mais uma vez no futebol, tá? Com um tal de jogador chamado Vinícius. Eu há 12, 13 anos não assisto mais esporte, não sou fissurado mais no futebol, eu não tenho mais tempo, depois que eu formei família, meu foco é outras coisas, né? Foco a família, foco o trabalho, a minha dedicação com a palavra de Deus, com outras coisas. Então, não tenho mais esse foco voltado à questão de futebol e tal, como era muito tempo atrás. Então, eu vi ver isso na mídia, de um tal jogador Vinícius, de seleção brasileira, que sofreu exatamente de uma forma desumana o racismo ali no campeonato europeu, ok? E ninguém falou nada. A mídia falou daquele jeito e tal, focou isso, colocou sua posição, mas nós cristãos não vi ninguém falando sobre esse assunto. Tem um pastor que tomou posição, que passou de uma grande igreja aqui, inclusive em São Paulo, de uma igreja muito conhecida, uma igreja de milhares de membros, uma pessoa extremamente honrada, ok? Que não se intimidou, não se preocupou em perder membro ou ganhar simpatia de outros cristãos, mas ele abordou esse assunto. Ele falou sobre racismo, qual a posição de cristãos, posição da igreja em relação a isso, tá? Então, ele falou, um vídeo de 11 minutos, se eu não me engano. Eu não tenho problema de falar desse pastor aqui, é uma pessoa extremamente honrada, repito, pastor, deixa eu tentar lembrar o nome dele, Lamartine Pozzella, ok? É uma pessoa extremamente honrada, uma pessoa que tem pregado o evangelho de verdade, ok? Eu não conheço ele assim de perto e tal, a sua vida diária, eu conheço ele através da mídia, ok? Então a única coisa que eu posso falar é da mensagem que eu vejo ele pregando e tal. Inclusive eu tenho um casal de amigos que frequentam a igreja dele e falam a mesma coisa dele, tá? É uma família honrada, uma pessoa honrada, que tem um ministério muito relevante no Brasil, mas ele falou sobre o assunto, ele não temeu, ele não enrolou, ele não falou nada assim que enfim, enrolasse sobre o assunto. Ele não falou de uma forma raspando, se desculpando, ele foi direto ao assunto e falou sobre isso. Isso é posição cristã. Então ninguém mais ouviu falar sobre isso que é cristão. A nossa posição como cristãos, em relação ao racismo, em relação a questões sociais, que afetam esse grupo e aquele grupo, ok? E que está dentro da Bíblia, nós precisamos nos posicionar. Muitas pessoas não abordam esse assunto, sabe por quê? Porque eles falam que assunto é pauta da esquerda. Questão de racismo é pauta da esquerda. Questão de pobreza é pauta da esquerda. Gente, qual é a nossa pauta como cristãos? Gente, eu não sou da esquerda. Eu não sou da esquerda. Acabei de votar na direita, inclusive. Não tem problema em falar isso. Em todos, no deputado estadual, governador, presidente da República, eu votei nos candidatos da direita. Eu não sou da esquerda, mas eu sou cristão, eu tenho uma posição que a Bíblia me fala. Eu tenho posição que a Bíblia me mostra. Qual é essa posição? De respeito ao ser humano, de respeito a grupos que são injustiçados. Ok? Então, e lembre, para você não fazer confusão, eu sou apoiante da família.
Eu sou apoiante da família, não discuto a questão de valores da família. Não discuto aquilo que tem a ver com valores cristãos. E dentro de valores cristãos, existe questão de equidade, questão de respeito com o outro. Nesse caso, respeito com a população negra, que são 52% no Brasil. E são populações que ao longo da história foram discriminadas, foram marginalizadas, foram injustiçadas. Eles construíram o mundo em todos os continentes, não só no continente africano onde foram arrancados, em todas as Américas, na Europa, em diferentes lugares onde eles foram levados como escravos, como cidadãos de última categoria. E até hoje eles estão sendo discriminados, desrespeitados, desonrados. E nós cristãos, qual é a nossa posição? Então, irmão, eu não vim aqui fazer política com você. Eu só vim aqui te despertar para que você tome a posição como cristão. Em vez de você passar tempo criticando esse, ou porque você não viu o irmão lá no culto, não viu o outro, lá você já acha que desviou. Às vezes o camarada está no momento mais delicado da sua vida, de luto, disso e aquilo. Você está preocupado em criticá-lo, mas qual é a sua posição como um cristão que foi chamado para influenciar pessoas, para influenciar gente? Cadê? Então, isso me chamou a atenção, eu decidi gravar esse vídeo. Inclusive eu estou aqui no quarto das minhas filhas, estou aqui no quarto das crianças. Normalmente quando está tumultuado aqui, conversando lá, eu me escondo aqui para fazer as minhas coisas, estudar, trabalhar, e aproveitei gravar esse vídeo, ok? Então vai ser muito informal esse vídeo, eu não vou cortar, não vai ter corte. Eu vou gravar um vídeo informal, ok? Para conversar com vocês aquilo que tem me incomodado sobre isso, ok? Então muitos não tomam posição, são cristãos, mas não tomam posição, porque eles usam desculpa de que é pauta da esquerda. Gente, nós somos cristãos. Qual é a nossa pauta? Pauta da esquerda? Eu não sou da esquerda, mas isso me incomoda porque eu sou negro, originário da África, e estou num país onde 52% são negros. As minhas filhas são negras e vivem numa sociedade onde eles são vilipendiadas, às vezes são discriminadas. Ainda nós temos essa situação. Então, essa situação que aconteceu com o jogador Vinícius na Europa, ele desperta essa discussão novamente. Qual é a nossa posição como cristãos? Porque eu não vou discutir isso na mídia, não vou discutir isso lá nas grandes mídias, nas grandes plataformas, porque primeiro eu não tenho acesso a isso. O que eu tenho nas mãos, que Deus me colocou nas mãos, eu vou usar exatamente para sensibilizar pessoas, sensibilizar gente, você que está me assistindo. Ok? Então qual é a nossa posição se falar de racismo é pauta de esquerda? Qual é a nossa posição? Qual é a posição então de cristão? É direita? E qual é a posição da direita? Mandar gente para campo por concentração? Dando tiro a pessoas pobres na periferia? Discriminando gente? Isso é a nossa pauta? A palavra de Deus diz que todo cristão é sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos ser justos, nós precisamos julgar retamente. Isso é um dos papéis de cristãos. Julgar retamente. Ok? Então, a questão de racismo é questão de justiça. A nossa posição, nós precisamos fazer justiça. Veja bem, eu não estou dizendo que aqui que cristãos, todos eles são racistas. Não é isso que eu estou dizendo. Misericórdia. Nas igrejas, eu sou cristão, ok? Cristão, habilitado para falar daquilo que eu estou falando aqui, ok? Não sou cristão nominal, ok? Então, a minha posição é a posição que a Bíblia me fala. O que Jesus diria hoje sobre racismo? O que Jesus diria sobre negros? É questão de justiça, gente. Nós somos sal da terra e luz do mundo. O próprio Jesus diz que a nossa justiça, ele deve exceder justiça de fariseus. É questão de justiça. É questão de justiça social. O que é racismo, gente? Racismo é crime de ódio. Racismo é crime de ódio. Agora eu te pergunto, cristianismo apoia ódio? Cristianismo, ele apoia ódio social, ódio racial? Então por que nós não posicionamos? Perdemos tempo falando várias coisas que às vezes não são relevantes, mas nós não falamos sobre crime de ódio, que está aí em toda a sociedade. As nossas comunidades refletem problemas sociais. Se a sociedade vive isso, significa que dentro das nossas comunidades também acontece. De maneira mais escancarada ou mais sutil possível, mas existe. Qual é a nossa posição? Só pastor Lamartine Pozella pode se pronunciar publicamente ou deve se pronunciar publicamente. Cadê o resto do cristão? Milhões de cristãos. Irmãos, então nós precisamos acordar para algumas coisas. Cristão é sal da terra, como eu falei, luz do mundo. Nós precisamos ser vozes para aqueles que não têm vozes. E nós precisamos ser braço e boca daqueles que não têm boca, daqueles que não têm braço.
Nós precisamos posicionar. Eu me posiciono por diferentes assuntos que eu acho que é relevante para falar sobre a comunidade cristã. O meu canal fala, o foco do meu canal é falar sobre propósito de vida, cristianismo. E todos os assuntos que afetam o cristianismo no mundo todo. Razão pela qual eu estou falando sobre isso. E racismo afeta o mundo, a sociedade ou não? Afeta próprios cristãos ou não? Lembra, nas nossas comunidades, nós temos muitos cristãos dentro de nós. Pastores, lideranças, negros. Nas nossas comunidades nós temos muitos negros. Nas nossas comunidades nós temos lideranças negras, pastores, músicos, servos, intercessores, missionários, evangelistas. Tem dentro da nossa comunidade. Qual é a nossa posição com essa população? Não, é pauta da esquerda. Gente, vamos acordar a pauta da esquerda. Então, essas várias ideologias que acontecem por aí, que nós nos posicionamos e nós posicionamos com justiça, como deve ser, sim, eu apoio isso. Mas também questão da esquerda, é questão não sei do que. Gente, são situações que afetam a sociedade. E nós precisamos nos posicionar, como o racismo também. Eu não apoio falsas ideologias. Quem me conhece sabe isso. E eu não só digo que não concordo, como eu me posiciono no meu trabalho, na minha família, em qualquer lugar, aqui nesse canal, eu não apoio essas ideologias que existem por aí, ideologia de gênero. Eu sou pró-família. Família instituída por Deus, célula da sociedade, família é sagrada para Deus, é instituído por Deus. E é isso que eu defendo. Não sou da esquerda, mas racismo é uma dessas questões que nós precisamos nos posicionar como cristãos. Ok? Então vamos lá rapidamente para que esse vídeo não fique extremamente longo, tá? Então, cristãos são sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos ser sal, sim. Nós precisamos ser luz do mundo. Como? Falando a verdade, defendendo justiça. Justiça é exatamente apelar para a igualdade entre as pessoas. Racismo é crime de ódio, é dizer que um grupo social é melhor do que o outro, e isso não é verdade, nós sabemos, de ponto de vista científico e de todo ponto de vista social. Mas ainda nós sabemos que existe, sutilmente, e quando não se trata sobre isso, acaba afetando gente. Quanta gente que deixa de conseguir um emprego de verdade por conta de racismo? Quantas pessoas são abordadas, são injustiçadas por conta do racismo? Quantas pessoas que perdem uma oportunidade por conta do racismo? Quantas pessoas não conseguem galgar ascensão social por conta do racismo? Quantas pessoas que às vezes não conseguem cumprir o seu propósito porque ele está numa sociedade racista? Vocês concordam com isso? Então, quero só falar rapidamente uma coisa. Depois eu quero falar a relação da África com Israel, com o povo de Deus. Vamos imaginar, fazer um exercício. Se continente africano, que reunisse condições econômicas de desenvolver um futebol como o continente europeu desenvolve, e ele tem times mais ricos do planeta, times com maiores estruturas, que pagam o melhor salário, e se fosse um europeu, jogar no continente africano e sofresse como jogadores negros, brasileiros e africanos sofrem racismo na Europa, e se eles sofressem esse mesmo racismo no continente africano, qual seria a posição de povos europeus? Qual seria? Novamente, se o continente africano reunisse estrutura econômica, infraestrutura de futebol, ele dinamizasse futebol como a Europa dinamiza hoje, se no continente africano existisse condições financeiras, econômicas, infraestrutura como a Europa tem hoje, e vão jogadores europeus para jogar no continente africano, e se sofressem racismo como jogadores africanos e negros brasileiros sofrem na Europa, qual seria a posição do continente europeu? E qual seria a posição, por exemplo, de todos os países caucasianos, como Estados Unidos e Canadá? Qual seria? Gente, a história seria outra coisa. A história seria diferente. Porque a mídia vai boicotar futebol, vai deixar de ser futebol rei, vai deixar de ser aquilo que ele é. Então por que as pessoas não movem para fazer isso? Então você que é cristão precisa ter sua posição. Não é grandes tumulto que vai mudar o mundo. É cada um fazendo a sua parte. Aquilo que você tem na mão. Agora, olha esse povo africano que sempre todo mundo está desonrando, está desrespeitando, acha que é inferior do que todo mundo. Veja só a proximidade, a relação que a África sempre teve com Israel. Veja aqui. Em relação a Israel, veja bem. Abraão, nosso pai na fé, seu filho Isaac, José foi vendido para o Egito. Ok? Vamos lá. Abraão, nosso pai na fé, foi para o Egito. Ficou ali um bom tempo no Egito. Isaac foi também para o Egito. José foi vendido. Por que ele não foi vendido para a Babilônia, para a Pérsia, para outros lugares?
foi exatamente vendido para o Egito, porque isso é providência divina, para que José um dia fosse libertador, fosse salvador da sua família e povo de Israel. Próprio Jacó vai com toda a sua família para o Egito. Quantos e quantas pessoas de Israel foram para o Egito? Como providência divina. Então, a África sempre esteve relacionada ali com o Médio Oriente, principalmente o povo de Israel. Isso desde a formação do povo de Israel. Sempre. O grande Moisés nasceu lá, como outros povos que foram libertos de lá. Mas antes de ele se tornar escravo pelo faraó, que depois vai andar para o caminho errado, agir fora de providência de Deus, o Egito foi lugar de refúgio para essas pessoas. Para esses povos de Deus, esse Abraão, Isaac, José, própria família de Jacó. Todos eles foram para o Egito, como providência de Deus. Por que Deus não mandou para outro lugar, para a Europa, para a América, para Pérsia, para a Síria, para outro lugar, mas mandaram eles para o Egito? Porque o Egito representava refúgio, provisão para esses povos de Deus. Mulher de Moisés, você que é cristão conhece a palavra de Deus, mulher de Moisés, que Moisés depois tomou como esposa, e a Miriam se posicionou contra, se rebelando contra Moisés, é uma mulher negra. Estuda lá, dá uma lida lá para você ver que é um etíope. É mulher negra. Que Deus teve que punir a Miriam por conta da sua posição contra o irmão. É negra. Moisés tem nome africano, egípcio. E vários outros casos. Se você ler o livro de Jeremias, o servo que vai cuidar de Jeremias quando ele estava na cisterna, jogado na cisterna, para lá ele morrer sem água, quem deu água e deu comida para Jeremias é esse servo etíope, africano. Rainha de Sabá na Bíblia, africano. Ok? Vários e vários outros. Jesus, quando nasceu, anjo falou, José, pega a menina e leva para o Egito. Por que ele não falou, leva para a Europa, leva para outro lugar, leva para Síria, leva para Sidon, Tiro, outros lugares? Mas leva para o Egito. Porque até então ali sempre representava lugar de refúgio para Israel. Lugar de provisão para Israel. Vocês estão entendendo? Então, gente, não vamos com essa, porque nós não defendemos pauta da esquerda, não defendemos pauta disso e aquilo, nós somos cristãos, nós não precisamos ter pauta nem de esquerda nem de direita. Eu não tenho esquerda nem direita, eu não sou nem da esquerda, nem aquela coisa cega da direita. Embora eu tenha votado nos candidatos da direita, porque eu entendo que o Brasil precisava, nesse momento, dessa posição, dessas lideranças. Agora, cristão não fica defendendo o lado direito e esquerdo. A nossa posição é Cristo Jesus. A nossa posição é a cruz. É a palavra de Deus. Defender a justiça. Defender povos que sofrem. Se você quer me perguntar, eu concordo como povos indígenas são ignorados, coisas que eles vivem? Não concordo. E eu sou de esquerda por isso? Claro que não. Eu sou da Bíblia. Eu sou do Espírito Santo. Eu sou da cruz. Por que nós não posicionamos? E quando um pastor defende uma situação onde o índio é injustiçado, onde o negro é injustiçado, onde isso e tal, nós chamamos ele de esquerda. Que isso, gente? Nós somos cristãos, sal da terra e luz do mundo. Pessoas adeptas de justiça. Se Jesus aparecer hoje, aqui, eu sei que ele tem controle de todas as coisas, ele controla, vê tudo que está na humanidade. Mas eu estou falando, se ele voltasse materialmente, como ele nasceu 2023 anos atrás, o que ele diria sobre racismo? O que ele diria como nós tratamos os índios? O que ele diria como nós tratamos judeus na Segunda Guerra Mundial? O que ele diria como nós tratamos ciganos? O que ele diria? Gente, acorde. Nós somos cristãos. Nós temos direito de abraçar a justiça. Nós temos que ser justos. Gente, nos Estados Unidos da América, na Guerra de Secessão, 1700 e pouco, século XVIII, teve guerra de secessão entre norte e sul. Norte industrializado, sul agrário e escravocrata. Só que o que acabou acontecendo? Eu vou resumir a história para não ficar muito longo. O que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo o seguinte, que os dois grupos, Confederação do Sul e Estados do Norte, que eram industrializados, que não concordavam com o racismo, eles entraram em grande conflito. Levou-se 4 anos. E Estados do Norte venceram. Os negros, escravos nos Estados Unidos, apoiaram os Estados do Norte.
Obviamente, porque o Estado que lutava contra a abolição da escravidão. Os Estados do Norte venceram. Então, no Estado do Sul que perderam, eles criaram um grande movimento do inimigo, porque aquilo não é um movimento que prestasse alguma coisa, chamado Ku Klux Klan, onde eles prendiam, perseguiam negros, eles amarravam o negro, tocavam fogo, maltratavam, chegava, trancava a porta e tocava a família de negros lá dentro, e tocava fogo, matava um monte de gente, um movimento racista. Sabe, esse movimento foi apoiado por muitos dos nossos irmãos que se dizem cristãos, tem documento. Eu ensino isso. Eu ensino isso na disciplina de história. São fatos. Se você quiser, eu mostro o documento. Tem vários outros fatos. Agora eu pergunto, isso realmente é ser cristão? Eu pergunto para você, isso é defender a causa de Cristo? Isso é defender a causa do povo de Deus? Claro que não é. Então nós como cristãos, muitas vezes nós nos escondemos, muitas vezes nós refugiamos aí em certas coisas, dizendo que é coisa de esquerda, para a gente não tomar posição. Sabe por que nós não tomamos posição? Porque nós concordamos. Quando você não concorda, você toma posição. Pastor Lamartine Pozella, você está de parabéns. É a única pessoa que eu ouvi falando, tomou posição, um grande líder cristão no Brasil, tomou posição em relação a isso. Ousou tomar, e ele é liderança hoje respeitado no Brasil inteiro, como uma igreja de milhares de pessoas. Ele não temeu ofender ninguém, não temeu desagradar ninguém, mas ele tomou posição que qualquer cristão devia tomar. Parabéns, pastor Lamartine Pozella. Deus te abençoe. Nós precisamos das pessoas que ousem falar de justiça, de se posicionar. Não só ficar criticando esse e aquele, falando coisas porque as pessoas têm que fazer aquilo que nós queremos, e do jeito que nós queremos, independentemente da sua realidade, da sua história, ficamos ali criticando, subindo e descendo, mas a nossa posição em Deus nós não tomamos. Ok? Então, você que conhece o nosso trabalho, dá um like, encaminha esse vídeo para mais pessoas. Não vou cortar esse vídeo, tá? Não vou editar, talvez uma outra imagem eu coloco, mas não vou ficar editando, ele vai inteiro como tá bom? Deus te abençoe, aperta o sininho, dá like, encaminha esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe e até mais.